sob este título genérico, enfrentar um bocadinho o desafio. Começando pelas evidências arqueológicas, nós temos, sobretudo na zona sírio-palestiniana, na região sírio-palestiniana, evidências bastante antigas, desde o Paleolítico Superior, portanto, da oliveira, da azeitona, azeitonas selvagens. As primeiras evidências de utilização da azeitona surgem logo durante o Neolítico e provavelmente a domesticação da oliveira vai ocorrer nesta zona, uma zona relativamente alargada. A primeira domesticação vai ocorrer nesta zona alargada por volta de 7000 AC, no quadro do Neolítico, justamente desta região sírio-palestiniana. Na zona do Mediterrâneo Oriental, nós vamos ter evidências de prensas na Idade do Bronze e noutras partes do Mediterrâneo Oriental, e temos também evidências de outras naturezas. Temos evidências arqueológicas, puras e duras, portanto, quer de prensas, lamparinas, onde o combustível utilizado foi o azeite, recipientes para óleos, mas temos evidências de outra natureza, arqueométricas, das arqueociências, nomeadamente da paleontologia, da existência de pólenes, e de estudos que se têm desenvolvido, sobretudo, nos últimos 10, 15 anos, de analítica. E essa analítica tem-nos dado elementos bastante interessantes, na medida em que tem identificado centros de domesticação nas zonas da Turquia, da Palestina, da Grécia, do Chipre, da Tunísia, de Marrocos, da Córcega, da Espanha e da França. A história, portanto, dos inícios da oliveira domesticada e da produção do azeite daqui derivado é uma história bastante mais complexa do que se poderia pensar, em função, sobretudo, dos dados da analítica, pela analítica, que há uma mistura de espécies, ou, enfim, de vários tipos, melhor dizendo, de oliveiras, ao longo de toda a bacia mediterrânica, em períodos bastante recuados. A existência desta oliveira, que é uma substituição, obviamente não é a oliveira original, mas que substitui a oliveira original, que era a coisa mais sagrada que existia na Acrópole de Atenas. Ou seja, quando olhamos para a Acrópole de Atenas, achamos o Parténon excepcional, lindíssimo, os cariátides, uma coisa absolutamente fantástica. Para os atenienses da Grécia clássica e helenística, o elemento mais sagrado da Acrópole não são esses edifícios ou sequer as estátuas dos deuses. A coisa mais sagrada que existia na Acrópole de Atenas era a própria oliveira, a doação da deusa Atenas, da deusa padroeira, à cidade do Peloponeso. Depois sofrem um grande impulso num período da história muito importante, situado na transição entre o segundo e o primeiro milénio AC, ou seja, por volta do ano 1000, entre 1200 entre 1200 e 800/700 AC, dão-se dois fenómenos em paralelo, parcialmente sobrepostos. Por um lado, a apoiquia grega, ou seja, a colonização grega de espaços vastos fora da Grécia original. Conhecemos relativamente bem as práticas agrícolas relativas ao azeite, depois em época romana, na medida em que em época romana se vai, digamos que, expandir o cultivo ainda mais e intensificar, sobretudo, o cultivo da oliveira em todo o redor da bacia do Mediterrâneo.
E, cotejando uma dessas fontes, é interessante ler esta passagem, onde Columela, já no século I depois de Cristo, refere a obra anterior de Catão, relativa à mão de obra necessária para o cultivo agrícola, neste caso específico, com referência ao olival e à comparação entre as duas culturas mais rentáveis que se praticavam então, que era justamente o cultivo do vinho e o cultivo do olival. E, portanto, vemos aqui a força de trabalho aconselhada no século I antes de Cristo, segundo uma fonte do século I depois de Cristo. E, em primeiro lugar, gostaria também de agradecer ao Livon o amável convite. Eu já trabalho na área da arqueologia há bastantes anos, há 30 e tal anos, e na minimização de impactos relacionados com projetos hidroagrícolas. Poderei situar, comecei em 98 a trabalhar nisto. Primeiramente mesmo a fazer minimizações e depois a fazer avaliação de impacto ambiental. Portanto, já tenho uma larga experiência sobre estes projetos. Então, a apresentação da avaliação de impacto ambiental tem a ver com, justamente com as diretivas comunitárias que existem desde os anos 80 e Portugal acabou por ter que, com a entrada na Comunidade Europeia, teve que acabar por adotar e aplicar ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental nacional. Eu aqui também gostaria de salientar que esta preocupação não é só dos arqueólogos no âmbito do desenvolvimento rural, da política agrícola comum. Em 2016 houve uma declaração de Cork onde um dos 10 pontos, uma das 10 orientações é a preservação do ambiente rural, onde se integra também o património cultural. Voltando aqui ao âmbito nacional, digamos, legislação, estas convenções internacionais acabaram por ter reflexo na nossa atual e ainda em vigor lei número 107 de 2001, de onde destaco no artigo 6º a inventariação, então, como instrumentos, no fundo, também de salvaguarda do património. E em termos de ordenamento do território e de obras, o artigo 79 que, que refere que a necessidade de integração de informação sobre o património arqueológico, a elaboração de cartas do património arqueológico nos IGTs, garantir a conservação desse património e que os promotores fiquem também com a responsabilidade de garantir os trabalhos arqueológicos preventivos em caso de necessidade resultantes desses projetos. Relativamente à avaliação, e, continuando aqui na questão dos IGTs, dos Instrumentos de Gestão Territorial, o regime jurídico, o Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, prevê que os programas e planos territoriais devem basear-se no conhecimento sistematicamente adquirido, entre outros, do património arquitetónico e arqueológico, prevendo que o artigo 17º os vestígios arqueológicos, bem como os elementos construídos que representam testemunhos da história e da ocupação do território e assumam interesse relevante para a memória e a identidade das comunidades, são identificados nos programas e nos planos territoriais. Os programas e planos territoriais estabelecem a geminização de património arquitetónico, arqueológico e paisagístico, acautelando o uso dos espaços envolventes. Voltando aqui à abordagem do regime atual, jurídico de avaliação de impacto ambiental, em vigor em Portugal, que é o Decreto-Lei número 51B/2013, que na sua redação atual, este Decreto-Lei já teve, não posso precisar se já 10 alterações. Portanto, digamos que já é muito diferente do que foi originalmente publicado, digamos, sucedeu, tem sofrido, até com o Simplex houve algumas alterações mais recentes, mas ele transpõe basicamente a ordem jurídica interna uma diretiva da União
Europeia, 2011/92, também, por sua vez, foi alterada em 2014 e esta alteração é significativa porque veio dar também maior relevo à salvaguarda do património arqueológico, que anteriormente não vinha sequer mencionado, já refere também a questão da Carta de Proteção da Salvaguarda do Património Arqueológico e integra o património numa visão também mais, agora está na moda, holística, não é? Integrando também com a paisagem. E começámos a adotar medidas para a fase de exploração naquilo que acabou por se designar como a rede de rega terciária, que será que se calhar aquela fase que interessa mais aos participantes deste webinar, e que criou uma série de medidas de salvaguarda relativamente às atividades de instalação desta rede de rega e que, por exemplo, posso dar aqui o exemplo na medida 107, 106, os proprietários, previamente à realização de atividades com impacto no solo, numa envolvente 100 metros em torno do elemento patrimonial, devem fazer uma comunicação de intenção à EDIA e à DRC Alentejo, tendo em vista a minimização dos impactos que essas ações irão potencialmente gerar, e que no caso que se venham a identificar no 107 elementos, ah, devem ser adotadas medidas de minimização específicas, por parte do promotor beneficiário, de acordo com o parecer da administração do património cultural, envolvendo o registro documental, sondagens diagnósticos, escavações, entre outras. Neste sentido, e uma das medidas que também existe, era a formação e as boas práticas agroambientais, e neste caso a EDIA, apesar de não estar aqui assinado, este documento é um documento da EDIA que procurou, junto dos beneficiários, informar todas as condicionantes e como se pode ver aqui, neste, nesta página que eu extraí do guia, existe aqui logo a recomendação de se verificar se existe algum elemento patrimonial na parcela, de forma a evitar a sua afetação e possíveis repercussões legais e económicas. Só gostava de dizer que foi um gosto estar aqui hoje e estou aberto às vossas questões e queria agradecer a atenção. Bom dia. Nós, ao longo destes anos todos, a trabalhar com os agentes do património, com quem explora as terras e tudo mais, ah, nós acreditamos que isto que o Olivo me fez agora, desenvolveu agora, este guia de boas práticas, é aquilo, ou seja, existem leis, existem regras, mas são as associações, são os próprios, neste caso, os próprios produtores, quem trabalha no terreno, de quem parte a iniciativa de construir este guia, com base nas suas preocupações. Porque acho que as regras estão bem definidas nos AIAs, como o João Marques disse, mas depois há muita coisa que foge a este controle, entre aspas, ok? Por isso é importante também que as associações que têm uma multiplicidade de projetos no terreno, que não estão abrangidos por projetos destas características, divulguem e sensibilizem os seus associados. Este documento pretende apresentar um conjunto de recomendações de boas práticas, com bases legais, mas sempre com esta perspectiva e esta filosofia de serem os próprios promotores a implantarem boas práticas, que permitam contribuir para a conciliação entre esta atividade de olival e a salvaguarda e proteção do património arqueológico, incentivando, no fundo, um modelo de produção sustentável e equilibrado, que permita, grosso modo, também produzir atuações arqueológicas de qualidade. Ah, não só a preservação dos vestígios materiais do passado,
preservá-los, mas também agregar valor, como eu já referi, ao produto agrícola final, nos casos onde nós não podemos querer que todos os produtores de olival potencializem este manancial de formação e agreguem este valor patrimonial ao seu produto. Porque cada produtor e cada empresa tem as suas linhas de orientação. Mas, no fundo, tentar abrir e criar conteúdos para que isto seja utilizado. Muito bom dia a todos. Portanto, cabe-me a mim falar um bocadinho de exemplos de boas práticas nesta relação entre a agricultura e o património. Não vou falar só do caso dos perdigões. A parte que pertence ao Esporão ficou como reserva arqueológica e desde então tem sido desenvolvido um intenso trabalho de investigação que já vai com quase 30 anos em continuidade, um trabalho de investigação que transformou os Perdigões num dos principais sítios da pré-história portuguesa e com um grande impacto nacional e internacional, que se tem manifestado através de inúmeras publicações científicas, em vários congressos nacionais e internacionais feitos em torno a este sítio arqueológico. Enfim, uma grande atividade de investigação envolvendo universidades estrangeiras, europeias e fora da Europa. Portanto, um projeto que se tem desenvolvido do ponto de vista científico com um impacto nacional e internacional extraordinariamente grande e que tem a particularidade de ser um projeto que tem como dois principais promotores duas entidades privadas, a ERA e o proprietário de parte do sítio, que é o Esporão. Boa articulação entre uma entidade que faz arqueologia e que investiga em arqueologia e um promotor agrícola, que se envolve com o município local e que tem poucos exemplos como este em Portugal, e eu diria mesmo até a nível ibérico não existiram muitos. E, portanto, é um projeto de uma determinada dimensão. É preciso dizer que os Perdigões correspondem a uma área de 16 hectares, e a parte que é do Esporão é sensivelmente 2/3, e, obviamente, nem todos os promotores, nem todos os projetos têm a capacidade de incorporar uma cedência de quase 10 hectares, e deixando uma área de 10 hectares, ou extraindo a esse projeto uma área de 10 hectares. E o exemplo que eu vos vou dar é precisamente de um projeto que foi montado, em que para o qual todos estes pequenos trabalhos que foram feitos, ou grandes trabalhos que foram feitos, contribuíram, e que é um projeto que chamamos Paisagem Ancestral Recintos Cerimoniais da Terra do Guadiana. Foi um projeto que foi financiado pela Fundação La Caixa, com o apoio do FCT e do BPI, e que foi desenvolvido por uma parceria entre a ERA, o Esporão e a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, porque o projeto parte, digamos assim, ou assume como âncora precisamente o projeto dos Perdigões, mas, por exemplo, também teve uma grande colaboração e adesão da Câmara Municipal de Serpa. Este projeto consiste precisamente na criação de um roteiro para o grande público, de visitação de vários dos muitos recintos de fossos que têm vindo a ser identificados no Alentejo, com 2 circuitos que partem ambos da exposição dos Perdigões na Torre do Esporão, e um para norte, até Sozel, são cerca de 200 quilómetros de roteiro, e outro para sul, até Serpa, também sensivelmente com 200 quilómetros, e onde é possível ir visitar recintos de fossos. Aqui tem vários exemplos. Nós usamos, sobretudo, são muito poucos os recintos de fossos que, de facto, são possíveis de ver as estruturas. A maioria está enterrada, não são visitáveis, mas são visitáveis através das imagens da geofísica, precisamente. Paulo, muito obrigado. É sempre um prazer estar neste tipo de eventos e discutir os problemas, neste caso da fileira do olival, e dar os parabéns ao Olivum por esta iniciativa e, sobretudo, pelo que vi já na parte que assisti, por aquilo que todos nós, enquanto agricultores e olivicultores em particular, temos
na promoção do património do nosso território, independentemente seja edificado, arqueológico ou mesmo as próprias variedades. Portanto, é com exemplos destes, e que o António também falou anteriormente, que nós alteramos aquilo que é o paradigma que a agricultura é olhada, muitas vezes sem este tipo de preocupações, mas nós, os agricultores, somos os primeiros a querer preservar este tipo de património. Ainda não conseguimos, isto é, o melhor, ainda não sabemos ainda muito bem valorizá-lo do ponto de vista económico. Mas nós valorizamos o património tendo por base isso. E depois valorizamos o património olhando para isto. Eu podia pôr aqui centenas de fotografias de olivais tradicionais, que é, olhamos para isto e tentamos perceber como é que nós podemos valorizar, promover, garantir que este tipo de olivais se perpetue no tempo, e que, obviamente, temos olivais mais jovens, olivais plantados nos últimos 30 anos, de regadia ou sequeiro, com mais densidade ou menos densidade, mas que também são património varietal, e são património de nós todos. Portugal sofreu umas alterações significativas nos últimos 20 anos. Somos altamente eficientes naquilo que é o campo, somos muito eficientes naquilo que é o campo, somos também muito eficientes naquilo que é o lagar de azeite e a questão da extração do azeite, e também somos, hoje em dia, bastante eficientes naquilo que é o produto, a imagem, o packaging e os azeites nacionais, de norte a sul do país, da variedade A à variedade Z, dos blends A ao blend Z, tem ganho prémios a nível nacional. O que mostra que Portugal tem aqui um enorme potencial para produzir azeite de qualidade, mas que é importante olharmos para esse azeite de qualidade. Nós temos o melhor azeite do mundo, de norte a sul do país, mas muitas vezes o cavalo muda de sítio e nós temos aqui algumas ameaças para aquilo que é o produto. Temos que saber valorizar este tipo de produções, este tipo de territórios. Estas duas imagens do lado direito são na freguesia de Escalhão, Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. E para mim é o maior significado que tem a oliveira, colocar a oliveira num altar. E chama-se cabanilhos. Do ponto de vista de construção arquitetónica, são os chamados cabanilhos. E reparem, temos aqui um altar de oliveiras no olival que deveria ser urgentemente preservado, potenciado. As oliveiras estão todas georreferenciadas, fazem parte de um projeto que eu vou falar aqui, que é o Olivecoa, mas que é importante que isto seja utilizado do ponto de vista de valorização de património e valorização turística. E depois temos isto, que é a valorização do património através da comunicação com o consumidor, valorizando aquilo que são os azeites de melhor qualidade, valorizando as produções de azeites diferenciados, de norte a sul do país. Vários exemplos que nós podemos ter aqui de azeites de norte a sul do país, que hoje em dia estão no mercado, têm muita qualidade e preservam, sobretudo, e valorizam, que é sobretudo o olival tradicional, e neste caso todos estes, as variedades tradicionais de azeite portugueses, que são muito mais do que as 64 que estão registadas. Muito bem. Portanto, aquilo que nós aqui tentámos fazer hoje de manhã, fazermos aqui um pequeno enquadramento histórico daquilo que é a cultura do azeite e do património associado, e depois passar pela importância da avaliação e da minimização do impacto da agricultura, e esta partilha sobre as obrigações legais que estão estabelecidas, acho que é sempre muito importante e que muitas das vezes, na agricultura, neste caso na olivicultura, por vezes há algumas coisas ou situações que podem correr menos bem, que eu acredito muito que é mais pelo desconhecimento do que pela intenção de pura e simplesmente não fazer bem. Daí ter sido muito importante também era ter aceito estar connosco para produzirmos conhecimento e para podermos passar aos nossos olivicultores e aos nossos associados para que tudo corra para o melhor, até porque, e acredito mesmo muito, que há uma vontade e uma atenção crescente para esta questão do património, já vista como uma perspectiva de valorização do produto e valorização até do que se faz na terra. Eu não conheço nenhum olivicultor que não seja orgulhoso do seu olival, da sua terra, do seu azeite, e se lhe contarmos a história, lhe explicarmos como é que podemos valorizar isto, não há nenhum que não queira vir mostrar o que faz e que hoje em dia cada vez se faz mais e se faz melhor. E, portanto, eu acho que é muito importante. Estive aqui e conheci bons exemplos na ligação entre o património e os trabalhos agrícolas. Fiquei muito interessado sobre aquele projeto que foi apresentado pelo António Valera, que é muito dentro daquilo
já do que nós já tínhamos idealizado e queremos fazer para o futuro, e parece muito interessante. E por fim, uma visão sobre os desafios do olival tradicional, que na verdade é também património, um património natural, um património genético de paisagem que faz parte da nossa cultura e que temos que preservar. E que, tal como disse há pouco, acredito muito que esta questão do património e esta valorização poderá vir a ser, não será a bala de prata para salvar os olivais tradicionais, temos que ter mais qualquer coisa, mas que podem ser um incremento muito, muito importante para conseguirmos trazer mais sustentabilidade a este tipo de olival que é tão importante como é o olival tradicional, e que se tem que manter e que faz parte da nossa paisagem, e que as pessoas têm que aprender a valorizar.